Fala galera, beleza? Rafael Vilela aqui mais uma vez, Portal CAC. Estamos falando dentro das dependências aqui do Clube de Tiro Federal, aqui em São Lourenço, sul de Minas. Inicialmente eu queria pedir para vocês aí, dar aquele joinha, dar aquele like aí, compartilhar com os amigos aí, para dar uma força para a gente aqui também no canal, tá joia? Para a gente ter condições de buscar mais outras formas de tá trazendo mais novidades para vocês aqui, tá joia? E o likezinho, aquela compartilhada ajuda bastante a gente, tá joia? Pra gente fazer algumas coisas mais divertidas aqui também, tá joia? Hoje a gente vai falar de calibres. Vamos falar de calibres. Não vamos falar de todos, até porque a gente não tem muito material, tá joia? Caso o pessoal queira de algum calibre mais específico, manda aí nas perguntas pra gente. Tá? Eu tenho algumas curiosidades sobre calibres, algumas coisas que não entram na minha cabeça. Desde já eu já falo. Por que a Glock não faz Glock sem calibre 38 Super? É uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para a Glock. Por que a Glock faz 357 SIG? A Glock fez o 10mm e não tem 38 Super na Glock. A SIG faz, a Colt, que é uma das mais assim, conservadoras, a Colt 1911 tem calibre 38 Super, tem sim. A joia, então por quê? Então assim, tem umas coisas que realmente não entram na minha cabeça. Pessoal, calibres hoje, catalogados, a gente tem aproximadamente mais de 5 mil. 5 mil eu estou falando com certeza, sem medo de errar. Então, quem falar que sabe tudo sobre calibres, tá mentindo. Tá mentindo. Toda semana deve estar surgindo um calibre aí. Deve estar surgindo um calibre novo. Entendeu? Então, a gente vai falar dos clássicos autorizados e que são possíveis de se ter. Alguns até mitos, curiosidades. Entendeu? Então, assim, vamos falar do basicão, até porque é o que agrada. Eu não vou ter um canhão 105 aqui, um obus aqui. Para quê? O mais próximo que você vai chegar disso é num desfile de 7 de setembro aí, numa cidade que venha a ter exército. A joia? Então vamos falar de coisa factível, que é possível do atirador ter rápido. A joia? Então, assim, vai ser falado de calibre essa semana, talvez, ou essa semana ou na semana que vem, vai ser um assunto assim que vai estar explodindo na mídia. Por quê? Porque tá vindo a portaria nova aí, decreto, né? Tá vindo o decreto, ainda que ele não pudesse se sobrepor à Lei 10.826, mas vamos ver o que vem. Infelizmente, tem coisas hoje que a gente é complicado até da gente falar. Então, vamos aguardar o que vem. O ministro Flávio Dino disse que o presidente chegaria amanhã, e que tão logo ele chegasse, o projeto estaria nas mãos dele. Parece que hoje em dia a gente não tem internet para mandar isso aí por PDF, né? A lei em PDF. No conforto do Força Aérea. Então, pessoal, bom, vamos falar do que a gente propôs, né? Calibres. Pessoal, é apaixonante a gente falar de calibre, discutir sobre cada calibre, a história de cada um, o desempenho de cada um, para que inicialmente ele foi desenvolvido. Mas isso aí, gente, ia dar um vídeo de aproximadamente, aí, sei lá, um dia. Porque é muita coisa legal, é muita curiosidade, tá joia? Então vamos começar aqui do Brasil hoje, que a gente tem, inicialmente falando, de arma de fogo. De arma de fogo. Porque hoje, pessoal, a gente tem carabinas de pressão aí que tá dando show em muita arma de fogo. Então a gente tá falando de carabina PCP que custa aí 15 mil, 20 mil reais. Entendeu? A gente tem modelos aí que sai dos seus 3.500 reais, 3 mil reais até, e tá, tem muita gente que faz caçada de javali com uma PCP, os antigos 5,5. Lógico, são chumbinhos preparados, são chumbinhos que pesam
Pode estar pesando até aí seus 30 grains, 35, 40. Eu já vi chumbo de 50 grains, mas que entra no cano de uma PCP, que uma Sumatra, por exemplo, que vai ter no seu ali na base um cilindro de 500 bar. Então, pra vocês terem uma noção, um bar, 7 ou 8 bar, enche o pneu de um caminhão. É a pressão interna de um pneu de caminhão. Então, é um assunto muito pouco falado, mas acredito eu, que deve ser muito bem controlado. Um cilindro daquele, em 500 bar de uma Sumatra, é praticamente uma bomba. Se você conseguir ferir o alumínio dela de forma que ela extravase a energia que tem lá dentro, a quantidade de pré-comprimido, de ar pré-comprimido, aquilo vira uma bomba. Então, assim, a gente está falando de equipamentos sofisticados, caros, mas que, em contrapartida, você consegue dar aí, como a Sumatra, você vai dar aí uns 35, 40 disparos, uma boa pressão, com vibração zero e com a precisão ímpar também. Então, 15, 20 metros é um chumbo dentro do outro. Sem contar que agora liberou também alguns calibres maiores. Por exemplo, o 635. Então, hoje, o 635 também está liberado. E são calibres assim. 635 eu acredito que deve ser o dobro era para ter uma munição de 635 aqui. A gente não tem filiados, como o clube não tem uma arma em calibre 635, que realmente são armas um pouco mais. Não são esportivas. Não vou dizer que são obsoletas, mas realmente é difícil você ver a arma. No mercado hoje não tem arma 635 sendo vendida. Então quem tem, tem, quem não tem, está comprando de quem tem. Porque são calibres obsoletos. Por exemplo, o 32 ACP ou o 765, em calibre de pistola. 32 ACP caiu em desuso. Caiu em desuso. Da mesma forma que o 765 também. O 765 é o 32 em calibre de pistola. Então, queria ter aqui para mostrar para vocês, como o clube não pode ter, o clube não tem o armamento, ele não pode ter a munição aqui. Tá joia? Então, pessoal, vamos voltar a falar do 22. O 22 é o calibre mais... é o primeiro calibre. Se você for olhar numa tabela da CBC aí, em potências, é o calibre 22. Ele tem o modelo Long Rifle, que é o 22LR, Long Rifle, Long Rifle, a rifle long, que não tem nada a ver hoje porque ele é utilizado em revólver, pistola, tudo. Então apesar de continuar sendo a nomenclatura dela, caiu. Então Long Rifle, de Long Rifle não tem mais nada que hoje em dia, tudo que você pode fazer é com a... Tem dela short? Tem. Umas pistolas bem antigas. Você vai ver aí Taurus bem antiga que usa ainda short, 22 short, que é o 22 curto. Beretta, a Beretta adorava usar essas que parece filme, que as mulheres guardavam na perna, Beretta. Tem dela menorzinha, tá joia? Mas é até um pouco difícil de encontrar. Tem muito lojista que não investe porque vai ficar lá encalhado no estoque. O 22, gente, ele pode dar uma falsa impressão que esse calibre aqui, ele é o terror dos médicos. Eu tinha um grande amigo falecido, que ele até brincava. Quando ele estava de plantão no hospital, e o pessoal ligava para ele de madrugada, falava assim: doutor, a gente está com ferida a bala aqui, o senhor é o plantonista, vem cá, fulano viajou, o outro viajou, ajuda a gente aqui. A primeira coisa que ele perguntava é o seguinte, assim, qual o calibre que foi utilizado? Quando falavam que era o 22, nossa senhora, ele ficava desesperado. Por quê? Porque o calibre 22, gente,
a letalidade dele não está no momento. O problema do 22 é o posterior. Então, vamos supor, o cara é alvejado por um calibre 22. É pequeno. Você pode dar uma olhada aqui, ó. Olha na palma da minha mão. É um calibre. O projétil dele é reduzido. Então, a partir do momento que ele entra no corpo de uma pessoa, ele anda na corrente sanguínea. Os vasos mais calibrosos, e ele passeia dentro do corpo da pessoa, só que o quê? Ele já expandiu. Então, quando o 22 ele penetra, o chumbo dele vai se deformar. E a partir do momento que o chumbo deforma, ele fica com pequenas pontinhas soltas. Para não dizer que às vezes ele entra e abre. E aquilo fica girando e ele vai cortando os vasos sanguíneos da pessoa por dentro. Então ele pode... Já teve casos da pessoa ser alvejada na perna e tirar o projétil do pescoço. Por quê? Porque ele vai andando pela corrente sanguínea. Então o risco dele está exatamente aí. Aí o cara vai lá, faz uma ressonância. Ah, tá aqui. Tá aqui, do lado. Abre aqui, vai tentar achar aqui. Pô, já não tá mais, já andou. Aí tem que levar o cara para ressonância de novo. Nisso, aquilo, o cara tem hemorragia interna. Vai tendo hemorragias sucessivas, até uma hora que... Ou parou de novo? Parou. Então vamos lá. Tira a ressonância, o raio-x, vê, ela tá aqui agora. E rasga de novo para encontrar o local, para tentar tirar. Porque senão, o 22 fica cortando a pessoa por dentro, cortando e cortando a pessoa, tendo hemorragia, tendo sangramento, e não acha o danado do calibre. Isso a gente está falando de um disparo só. Agora você calcula se o cara for alvejado aí por 5, 6 disparos de 22, cada um faz uma trajetória dentro do corpo da pessoa. Então, pessoal, eu já vi gente morrer agonizando com 22. Entendeu? Não é aquela coisa que ela não vai paralisar, ela não vai cessar a agressão, mas ela pode causar uma morte, às vezes, muito mais dolorosa do que um grande calibre. Um calibre de uma espessura muito boa. Tá joia? Ó, falando de calibres, 22 e o 5,56. São da mesma família? São. Ó, a espessura dos dois, ó. Aqui, ó. Vou botar o 5,56 e vou botar o 22. Ó. 5,56 milímetros. É a medida da carabina de pressão. 5,5. Mesma coisa. É a mesma medida do 22. Ah, mas então por que o 22 chama 22? Questão de nomenclatura, gente. Não vamos nos apegar a essa questão, porque aí é uma questão mais assim do local, do país onde ele foi criado, da forma que as pessoas viam que tinha que ser, comercial. É o 38. É o famoso 38. 38 hoje, ele era para ser chamado de 35. 35,7. 38 deveria ser chamado de 35. Imagina se chamar um 38 hoje 35,7. Então, assim, pegou. O nome pegou, agradou. Então, o 5,56 é a medida real. Calibre nominal e calibre real. Só que não vamos nem falar de energia aqui, né? Aqui a gente está falando de 1 grain de pólvora, ou menos. Tem menos que 1 grain de pólvora aqui. Numa ponta de 33 grains. E aqui a gente está falando uma ponta de 55 grains com 24 grains de pólvora. A energia disso aqui, mas para muitos do governo, os especialistas, falam que isso aqui é grosso calibre. Ah, fulano, ciclano foi preso com uma arma de grosso calibre. É o 5,56, é o fuzil. Todo mundo morre de medo. Não que não seja um calibre eficiente, é o calibre. Talvez hoje seja o calibre mais utilizado no mundo. É o 5,56. Dividindo um pouco do espaço aí com o 7,62. Tem o 7,62 Kalashnikov, tem o 7,62 do FAL, calibre OTAN, normalmente. A joia? Vamos entrar nesse detalhe não, que é muito técnico também. Aqui o 7,62. Então é uma coisa legal. Vocês podem notar que o estojo, o 5,56,
é exatamente da mesma espessura do 9mm. Olha. Tecnicamente falando, isso é legalmente falando, é proibido. Mas se você cortar um estojo 5,56 aqui, exatamente na altura dos 9mm, você faz uma recarga, sim, de 9mm num estojo de 5,56. Legal, né? Mas não pode, não. E, ó, outra curiosidade. 45. Oxi. Não tem nenhum 45 aqui. Pessoal, dá licença. Ambiente seguro, controlado. 45. Vou esquecer do meu calibre. 45, 7,62. Opa! Bateu também? Bateu. 45 e 7,62. Corta o 7,62 na altura do 45? Sim, senhores. Você faz uma munição de 45, um estojo de 7,62. É joia? Bom, vamos lá. Pessoal, vamos subir do 22 para o calibre esportivo. Vou pular todos os outros aqueles que eu falei, já para o 380. 380, tiro de precisão, categoria light de PSC e tal, muito conhecido. Até porque, pessoal, antes de autorizar os 9mm, 40, 45, 357, não, 357 não, para calibre pistola. Esse aqui era o carro-chefe nosso. Então, uma pistola 380 naquela época era o auge. Nossa, pistola 380. Não deixou de ser um excelente calibre, em que pese o fato de que em muitos países, principalmente nos Estados Unidos, que é um país muito liberal em relação à arma de fogo, em alguns estados dos Estados Unidos, é proibido você ter o calibre 380 como primeira arma. Eu não sei o nome dos estados aqui, depois se alguém tiver curiosidade, pode até me mandar nas perguntas aí que a gente busca lá. É proibido ter o 380 como primeira arma de defesa, porque eles entendem que é um calibre anêmico, é um calibre com pouca condição de defesa. Ó, o mínimo que eles falam, ó, o mínimo que você tem que ter é uma 9mm. Se depois que você tiver uma 9mm, você quiser comprar uma 380, opa, beleza. Mas como primeira arma de defesa, eles não aceitam. Tem país que tem lei para isso. Olha para você ver como é que nós estamos. Então, assim, e eles querendo voltar, retroagir. Falou-se muito. Graças a Deus que o brasileiro teve muita consciência, gente, de comprar maciçamente, assim, sem dó nem piedade, o 9mm. Porque a gente estava fadado, se tivesse tivesse vendido poucas unidades de 9mm, eles iam sim retroagir a gente para 380. Mas eu vou dar uma pausa e vou falar mais dos outros calibres no próximo vídeo. Aguardo vocês aí. Forte abraço, fique com Deus. Não esquece de dar o like. Abraço. Beleza.